Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM, que alegria estar aqui com você para a gente falar hoje de arte. A rádio que toca a tua vida hoje vai tocar com arte de primeira qualidade. Eu trouxe aqui o meu amigo, artista plástico, ilustrador e professor de arte, Leonardo Dolfini. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Ai, gente, vocês não sabem como é que eu sou uma admiradora da arte. Eu tive a oportunidade de crescer no meio artístico. Meu avô era artista plástico e continua sendo lá no plano espiritual, para falar a verdade. E eu sou uma grande admiradora do trabalho do Léo, porque ele tem uma sensibilidade, ele domina várias técnicas, inclusive aquarela, tá? Que é uma coisa dificílima de ser feita e é uma raridade a gente encontrar um artista desse nível, né? E por isso eu quis trazer ele aqui, que ele está fazendo o relançamento de um livro muito bonito e importante, que é A Turma do Ioguim. Léo, conta um pouco pra gente desse livro. Então, esse livro foi uma ideia que eu tive na verdade, foi ideia do meu irmão gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Leandro, ele é publicitário. E aí ele teve o Cauã, né? Tava pequenininho na época, daí o Leandro falou: Léo, eu quero criar essa ideia do yoga, desses ensinamentos, a gente fazia yoga na época. Esses ensinamentos lúdicos, mais lúdico para criança, esses valores do yoga, das coisas legais assim da espiritualidade em si. Sem dogma, sem nada. Daí ele pensou nisso. Daí eu falei: legal, o que você está pensando? Ele falou: eu estou pensando em fazer a Turma do Ioguim. Ele até criou o nome, criou os personagens. Seria, por exemplo, em primeira mão que a gente imaginou seriam o Ganesha, o Krishna, por causa do yoga que estava envolvido com a gente. Daí eu falei: legal, a gente faz. E aí, esse projeto durou 5 anos para sair do papel, começar a fazer. Não é coisa simples, não. Daí ele chegou até me cobrar, falou assim: e aí, vai fazer ou não, né? Que a gente até brinca, que foi o jeito que ele falou: não, peraí, então tem que fazer, vamos logo fazer. E aí a gente começou a criou os personagens, e aí a gente tava precisando de uma ideia para fazer só historinha. O que a gente vai fazer? Só historinha? Vai ser uma coisinha mais brincadeira? Como vai ser isso? E aí a gente chamou um outro amigo nosso, que ele é o Vladimir Pessiotto, que ele é diretor de escola, ele é pedagogo, é professor. E daí isso que foi legal, que a gente falou assim: o Vladimir, a gente precisa dessa ideia de fazer um estudo, um treino, como a gente fazer um planejamento de marketing, sei lá, planejamento de como a gente fazer. Como ele é professor e trabalha com crianças também, a gente pensou nele. Daí no dia, a gente tinha marcado tipo sexta-feira a reunião com ele. Ele, na terça ou quarta-feira, assim, ele ligou pra gente e falou: eu tive um sonho. Olha que legal isso. Olha. Ele falou: eu tive um sonho. Uhum. O Vlad teve isso. Que esse trabalho tem que ser feito contar uma história sobre que veio a história, que daí veio o livro, que é sobre as religiões. Mas eu falei assim: a gente vai contar a história sobre as religiões? Eu falei: não. Vai falar sobre como fala? Sobre a tolerância religiosa. Eu falei: que ideia maravilhosa, né? Então a gente pegar essa ideia que a gente tinha dos personagens e trazer para uma história sobre tolerância. E não tinha nada. A gente procurou coisa e não tinha nada sobre isso. Não tinha nada, mas precisava muito. Precisava muito. Né? Porque a gente vê autos absurdos, né, com relação a essa intolerância religiosa, né, ataques, né, a centros de umbanda, de candomblé. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Porque se a gente pensar em religião, a gente está pensando na conexão com o sagrado e jamais que Jesus, que Krishna, que Buda e que Deus vai achar certo você ter essa intolerância e essa agressividade, né, com relação a uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, né? Então, a Turma do Ioguim, gente, é um livro educativo, infantil, mas ele conquista o coração dos adultos. Porque dizer para vocês que eu estou adorando, porque é tão gostoso a gente pegar uma informação de qualidade, de uma forma lúdica, com a beleza da arte, que isso também faz bem para nós, né? E você também aprende, né? Você que é adulto. Eu estou, assim, uma fã, né?
E olha, gente, o Léo, ele já foi premiado no Festival de Cannes, tá? Ele é um grande artista mesmo, ele vai dar as redes sociais dele, você pode conhecer, além da turma de do Yoguin, o trabalho dele como artista plástico, porque é coisa de nível mesmo. E ele também faz ilustrações, onde ele já ilustrou vários livros do Wagner Borges, né? Que é com quem a gente estuda, né, Léo? Exatamente. Inclusive, eu estou ilustrando um último agora, um próximo, né? Último não, porque eu acho que vão ter mais ainda. Que é Na Luz dos Xamãs. Cara, esse está ficando incrível. A gente teve uma ideia com o Samuel também junto, de fazer vai ter a capa dele tá bem legal. E a capa vai ser assim, você tem a capa do livro e dentro você tem vira um pôster. Então eu tô fazendo um trabalho bem legal para ser uma coisa para você enquadrar e colocar, vai ficar lindo. Sim, vai ser uma coisa diferenciada, né? Exatamente. E o Viagem Espiritual também, gente, ele foi relançado com essas imagens que o Léo fez, toda a ilustração. E ajuda bastante, né? Porque quando você está falando sobre desdobramento, projeção astral, uma coisa muito na imaginação, essas imagens, né? O que acontece? Toda imagem ela tem um simbolismo e ela remete a conteúdos que estão no nosso inconsciente. Tá? Então, na hora que você lê aquele conteúdo, as informações, o conhecimento, mais as imagens que estão sendo passadas, isso te ajuda muito na hora de você também fazer a sua projeção astral, né? E tá vendendo bastante, né? Com certeza as imagens adoraram, né? Teve também esse trabalho da turma do Yoguin e o Vento, gente, esteve presente também na Semana de Aperfeiçoamento Pedagógico. Verdade. Por que os professores perceberam, Léo? Como é que foi? Então, isso foi muito legal. Lá em Jundiaí, eu sou de lá, o Vlad também e o meu irmão aqui de São Paulo. O Vlad, ele conseguiu uma reunião com o prefeito de lá, na época era o Fernando Machado, é isso? E a gente conseguiu essa reunião para mostrar isso para eles. Porque é muito importante esse trabalho. Ele não fala de religião, esse livro ele mostra para as crianças que elas existem e que a gente precisa conviver com elas. Para a gente ter respeito, né? É um conto de amizade e respeito pelas diferenças. Esse é o objetivo do livro. Então não vai falar da religião tal, só vai mostrar, olha, existe essa e essa. Antes disso, de eu chegar lá, como que a gente fez antes de fazer o livro? A gente fez um estudo na internet mesmo, uma pesquisa com bastante gente e perguntou para elas assim, o que a sua religião significa para você? Então para todos os tipos de religiões. Então todo mundo foi trazendo, para mim é respeito, é amor, né? É amizade, é compaixão. Então vieram várias palavras, mas a mais falada é amor. Sim. Então a gente trouxe isso, que todas as religiões, elas têm as características delas. Por exemplo, do budismo. Então o que mais falaram foi a compaixão, né? Que o Buda fala e tal. O budismo é compaixão, é o amor da minha vida. Então é isso que a gente traz no livro. No final, todas as religiões elas falam que o vento, a história é o vento, né, que ele dá uma volta no mundo e sopra na orelha do Ganeshinha. E fala para ele assim, eu fui pelos 4 cantos do mundo e eu perguntei para todas as religiões, todas as pessoas, o que é Deus para você, o que é o Papai do Céu para você, na verdade. E cada um daí ele falou, me conta essa história do livro. E aí ele foi trazendo isso, foi para tal lugar, fui lá falar com o Buda, ele falou, é compaixão, no final é o amor da minha vida. Foi lá foi muito legal que a gente foi, por exemplo, foi pro ateuzinho. O ateu, tem até ateu, gente. O que é o amor, o que é Deus para você, né? É fazer o bem sem olhar a quem, é o amor da minha vida. Quer dizer, a gente, inclusive, a gente fez até no islamismo, que é uma religião que a gente não tem um preconceito, não é um preconceito, a gente tem dedos, né, para falar, tem medo e tal. Eu fui lá em Jundiaí, tem lá o pessoal de lá, né, os imã, né, fui falar com o imã lá dele, o cara adorou o livro, falou, pode fazer, vai ficar maravilhoso, é um cara super legal. Olha também de só. lá, o imã de lá, de Jundiaí, me recebeu super bem, falou que lindo esse livro. E então me abriu também a possibilidade de conhecer um pouco mais de cada uma delas, assim, e para a gente fazer esse livro para criança. Não, e foi uma forma também, né, de olhar, né, o islamismo com outros olhos, porque é uma das religiões que também sofre muito preconceito, porque não é por causa de alguns fanáticos que tem que a gente pode generalizar. Eu também convivi com o pessoal do Islã.
Eu estudei numa universidade na Califórnia, tinha gente do mundo inteiro, tá? E a minha melhor amiga era uma moça que ela era princesa do Sudão. E passei a conviver com ela. Ela morava, ela tinha um apartamento, porque imagina, a princesa, né? Ela tinha muito dinheiro. Então, ela, em vez de morar na universidade, ela tinha um apartamento, né? Na cidade de Irvine, lá. E com todos os irmãos, né? E, assim, uma pessoa muito amorosa, assim, muito religiosa. Eles têm aquela prática, né, de fazer as orações 6 vezes por dia, virado para Meca. Aliás, isso está no conteúdo, né, que a turma do Yogin traz. E é cultural também esse trabalho, né, da turma do Yogin. Porque o que acontece? A criança, ela vai ter, numa linguagem que é para ela, uma linguagem lúdica, informações que vão trazer cultura, que vão trazer conceitos de moral, de ética, né? Orientando sempre as boas ações e enaltecendo o amor, né, gente? Porque Deus é amor e nada existe fora dele. Não me espanta que dentro dessa pesquisa que vocês fizeram com tantas pessoas, a palavra amor tenha sido aquela que ficou em destaque, né? Porque se você está fazendo essa conexão com o teu espírito, com o sagrado, você realmente expressa o amor, né? E com isso que você percebe como é que é o desenvolvimento, o nível espiritual da pessoa, ele está muito relacionado à capacidade de amar que a pessoa tem na prática do dia a dia dela. E sabe, Léo, uma coisa que me chama a atenção com esse trabalho, eu acho essencial. Por quê, queridos? Porque, veja, quando a gente tem filhos, a primeira coisa, a gente se torna uma pessoa melhorada, porque você quer ser uma pessoa melhor, porque o amor é tão grande pelo filho que você quer ensinar coisas importantes, você quer fazer o melhor e você acaba se aprimorando por causa disso. E muitas vezes a gente vai, claro, se preocupar com a alimentação, se o filho está bem alimentado, vamos nos preocupar com a educação, que ele tenha os melhores estudos, nós vamos dar a vacina com a saúde, mas por vezes, as pessoas resolvem deixar a educação espiritual da criança do lado de fora. Depois ele vê, depois ele fica sabendo. Só que, veja, gente, isso eu acho que é um problema. Por quê? Porque o seu filho, meus amores, ele é formado de corpo, de mente, de emoções e de espírito. Então, não tem por que você deixar o espírito do seu filho do lado de fora. E dessa forma, tá, com que é apresentado, né, as várias religiões, essa conexão com o sagrado, né, não tem um direcionamento. Ele pode sim escolher a religião dele depois, quando ele estiver adulto, de acordo com a escala de valores dele, mas ele, pelo menos, ele vai ter um conhecimento, onde ele vai ter uma base para ele poder fazer a opção religiosa dele, né? Então, isso é essencial, porque hoje em dia, o que eu vejo, esses jovens que eles estão perdidos aí e tudo mais, Léo, é porque realmente eles não tiveram esse direcionamento. Porque quando você recebe essa educação espiritual, tá? O que acontece? O seu filho, ele tem um conteúdo, ele tem uma base, e os mentores espirituais, eles têm uma informação que está registrada na consciência da criança para quando ela crescer, chegar naquele período da adolescência, onde eles começam a dar o contra em tudo que os pais falam e talvez possam, infelizmente, pegar caminhos e tomar escolhas com que eles venham se arrepender profundamente. O que vai acontecer? O mentor pessoal dessa criança, ele vai ter um conteúdo na consciência para ativar aquilo e a criança despertar para, de repente, não fazer escolhas que vão prejudicá-la no futuro. Então, perceba até onde vai a importância desse trabalho. E a linguagem, né, Léo? A linguagem da arte, essa linguagem lúdica. Porque o que eu vejo também é que, às vezes, as famílias, né, elas querem dar essa educação espiritual, aí elas começam a fazer orações, pegam a Bíblia para ler com a criança, né? Faz o evangelho no lar. Só que, no entanto, gente, é um problema, porque você precisa criar interesse na criança. Você pegar um livro de 1857, com um linguajar, né, como o Livro dos Espíritos, que muitas vezes até é difícil para nós entendermos,
Imagina você pegar uma criança e querer ensinar sobre espiritualidade para ela com um linguajar que não tem nada a ver com a realidade dela, não é mesmo? Exatamente. Por isso que quando a gente foi naquela, voltando um pouquinho lá na SAP, na Semana de Aperfeiçoamento Pedagógico, e a gente pôde dar uma palestra sobre o livro com os professores da escola, da rede pública, a gente percebeu que essa transformação é antes também. A criança é mais fácil, ela de um jeito lúdico, ela entende. Sim. A gente traz a religião de um jeito mais simples, mais lúdico, ela vai entender. Só que para abrir essa parte, principalmente essa que é universalista, e a gente viu lá na SAP que a gente bateu de frente, tinha pessoas lá que a pessoa tem a religião, vamos supor, evangélica, ou tem a outra religião, seja qual for. Ela tem um dogma, ela se trava, porque ela nunca... E agora, o que eu faço com isso? Como assim? Não, mas só tem essa religião. Então a gente percebeu que a transformação vem antes ainda, no adulto. Então a criança é mais fácil mexer. Com o adulto, então ele vem, né? Aí ele cresce, aí ele passa o que ele aprendeu, o dogma que ele aprendeu para a criança. Sim. Então tinha um problema antes, né? Que a gente percebeu. Então a gente percebeu que esse livro aqui não é só para criança, é para adulto também. Então algumas professoras mandaram mensagem, feedback para a gente, adoraram, conseguiram trabalhar com as crianças, mostrando para elas isso, né? Teve até, por exemplo, essa segunda edição, a gente está voltando a fazer as palestras e tal. Teve uma amiga da minha mãe, que é dona de uma escola, ela é católica, a escola é católica, ela adorou o livro. Quer dizer, depende muito do adulto para passar para a criança. Trabalhar com a criança é fácil, né? Como você tinha perguntado, para a gente trazer esses dogmas, essas coisas que são pesadas, difíceis para a criança entender, a gente traz de uma maneira mais simples, sobre respeito, sobre amor, sobre caridade, essas coisas que a gente aprendeu. E vai trazendo cada religião, olha, essa religião fala mais disso, como a gente fez esse estudo aqui. Ó, o budista fala mais de compaixão, e a criança é mais fácil trabalhar isso. Então, por isso que a gente fez esse livro também, né? E os videozinhos que a gente fez no YouTube. Esses vídeos a gente fez também uns videozinhos no YouTube, que é a turma do Yogin, tá no YouTube. Eu ilustrei, né? E o meu irmão e o Vladimir também ajudaram a escrever. São histórias bem simples, mas falando de valores também. Das crianças. É muito lindo, gente. Eu estou apaixonada. Entra lá. Quais são os contatos, as redes sociais, Léo, para a pessoa poder conhecer isso, levar para a família dela? Como que ela pode te encontrar? Então, no Instagram é Yogin Oficial. No YouTube, a Turma do Yogin. É a Turma do Yogin. E aí são esses dois, né? Que tem agora no YouTube e na... Então, o Yogin, gente, é Y-O-G-U-I-M, tá? Isso. Yogin, Turma do Yogin. E a pessoa pode adquirir também o livro físico, né, Léo? Isso. Pode adquirir, o livro físico está na Amazon. Ah, então, é só você entrar na Amazon, gente, procura lá, Turma do Yogin, e fica a sugestão, tá? Primeiro você pega para você conhece, você vai se encantar, eu tenho certeza, e depois você pode passar para as crianças da sua família. Mas se você trabalha com educação, trabalha numa escola, é muito importante, gente, trazer isso, já trazer essa educação desde base para as crianças, tá? O Léo, ele faz palestras em escolas, os professores têm carência desse tipo de material didático. Perceba, gente, eles querem passar essa coisa importante que é ter a tolerância religiosa, o respeito, trazer cultura também, porque o vento ele vai passando pelo planeta todinho, em vários lugares, e aí ele vai trazendo a característica do lugar, a característica da fé daquela religião. Então é uma coisa rica, né? E os professores, eles têm carência desse tipo de conteúdo, porque eles não têm aonde encontrar e não têm um direcionamento religioso. Isso que é importante, é trazendo conhecimento, agregando conteúdo e com uma linguagem que é adequada para a criança, porque ela fica interessada quando a comunicação fala na mesma língua que ela. Né? Não adianta você fazer uma declaração em japonês para alguém que só entende português. Então, a gente precisa falar na língua da criança e gerar o interesse.
Porque senão, gente, você não vai ser difícil de você dar educação espiritual para a criança. Eu tive essa dificuldade, sabe, Léo? Porque a minha filha, desde pequena, eu trouxe a educação espiritual e é um pilar de sustentação mais importante que eu acho da vida dela, porque olha, gente, eu não vou ficar aqui, né, encarnada para sempre. Uma hora eu vou fazer minha passagem para o plano espiritual. Então, a minha filha tendo, né, essa estrutura espiritual, ela vai saber que ela e Deus são a maioria em qualquer situação. Então, eu estando ou eu não estando, né, se ela tem Deus dentro dela, se ela tem fé, ela vai encarar qualquer desafio. Perceba como é importante, essencial a gente dar educação espiritual para as crianças, não deixar isso para depois, não deixar do lado de fora, eu não sei se existe, não sei o quê. Apresente, não é você direcionar, você forçar nada, mas apresente, olha, existem esses avatares, esses representantes divinos que Deus enviou para a Terra para trazer a mensagem, a verdade e o amor. E a criança vai conhecer esses personagens. Vou ter que fazer um outro programa com o Léo, porque a gente precisa falar sobre esses personagens tão fofos, né? E aí ela vai ter aquela definição na cabeça dela. Para quê? E ela vai usar em várias situações práticas na vida dela. Mas eu quero passar também minhas redes sociais, gente. Se você gosta do meu trabalho, me siga no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem também os outros programas, né? A Lógica da Vida, completos lá no meu canal do YouTube. É Gisela Campiglia, Gisela Campiglia, Campi, Glia. Te espero, te recebo com todo prazer. É só você me procurar nas redes sociais, né? Então, gente, esse trabalho, né, Léo, ele vem assim com uma pesquisa profunda, né? Não é do nada, né? Então, às vezes você vê uma coisa, parece brincadeira, porque é um desenho, por não sei o quê, mas tem todo um embasamento, né, Léo, que foi feito para desenvolver esse trabalho. Sim. Né? Realmente é outra coisa. E a turma do Yoguin, gente, ele tem vários personagens, tá? Eu vou dar uma pinçada neles aqui para vocês, né? Que nós temos o Shivin, né? Que é o Shiva, né? Que é do hinduísmo. Nós temos também o Budin, né? Temos o Krishnin, que também é do hinduísmo, Ganeshin, a Iemanjazin, olha que bonito, gente, da nossa cultura afro, né? E temos, é claro, o nosso amado Mestre Jesus, o Jesusim. Você pode falar um pouquinho sobre eles, Léo? Essa da Iemanjazin é muito legal, porque aqui ele fala assim, né? Que o vento vira e fala assim, eu fui dar uma volta no mundo todo e fui perguntar o que é o Papai do Céu para você, para cada um. E o Papai do Céu, o Papai do Céu, masculino. E aí a gente colocou aqui, por exemplo, né, da Iemanjazin. E aqui na página dela, e entre as ondas do oceano, a Iemanjazin me disse assim, que perguntou para ele o que é Deus para você, né? Ela falou assim, Deus é como colo de mãe, é o amor da minha vida. Quer dizer, ela trouxe a parte mãe, a mãe divina. Sim. É uma feminina para mim. Que é uma coisa que o mundo é machista, exatamente, né, gente? Então, infelizmente, sempre é o Deus. Até quando a gente está, assim, envolvido na espiritualidade, é os pretos velhos. Mas não é os pretos, é os pretos e as pretas velhas. Exatamente. Né? Sim. Existe a contraparte feminina. Né? Deus é menina e menino, a gente sabe do símbolo, né? Do yin e yang. Existe uma complementação para que exista o todo. E a mulher, né, realmente costuma ficar de fora, especialmente dentro das culturas judaico-cristãs, né? Onde a gente sempre foi muito colocada para segundo plano. Mas, no entanto, quando você vê a prática da caridade, geralmente 80% são mulheres que estão lá praticando esse amor. Queridos, o nosso programa está quase acabando. Eu quero agradecer imensamente, Léo, a tua presença aqui.
Quero recomendar fortemente que você compre esse livro, que você acesse o YouTube, assista os vídeos, é muito fofo, curta, compartilhe, ajude a divulgar esse trabalho tão bonito do Leonardo Dolfini. Muito obrigado. Foi um prazer. Até o próximo programa.